Na verdade, a Luciana Temer veio falar comigo que ela tem o Agora Você Sabe, que é do Instituto Liberta, que ela tem a ideia, a vontade, o desejo de conseguir 1 milhão de assinaturas, 1 milhão de depoimentos para levar para o Congresso, para conseguir leis efetivas para abuso de crianças e adolescentes, para violência contra crianças e adolescentes, violência sexual contra crianças e adolescentes. E ela falou, preciso de alguém para falar disso. Eu falei, vamos fazer uma entrevista na Mina e a gente começa esse movimento. E aí, na conversa comigo, ela contou na conversa, ela nunca tinha falado isso, que ela já tinha sofrido um estupro. Durante a entrevista, ela resolveu falar. E aí, quando ela falou, eu falei… Ela começou a me falar de violência sexual durante o papo que a gente teve antes da entrevista e durante a entrevista. E ela começou a me mostrar que violência não é só estupro. Violência é tudo. É botar a mão, é um monte de coisa. E eu comecei a ouvir aquilo e falei, gente, então eu já vivi isso. E eu… Todas nós aqui. Todas nós. E a gente faz o quê? A gente dá aquele jeito pra se proteger também e tudo. Aquela coisa assim, a gente minimiza. Assim. Não foi bem assim. A gente minimiza porque… E não pode, porque assim, a gente tem essa mania, né, de quem foi violentado… ficar com vergonha de falar. Ao contrário, a gente tem que falar e quem tem que ter vergonha é quem fez aquilo, né? Enfim. Mas ela começou a falar e me deu vontade de contar a minha história lá, de quando eu tava trabalhando uma vez e eu tinha 15 anos e uns meninos, vários homens, meninos de 19, 20 anos, ficaram passando a mão em mim enquanto eu fazia umas fotos, assim, tipo aqui. E passando a mão e eu parada, falando para as pessoas, eles estão passando a mão em mim. Certo, será que é isso mesmo? E eles eram franceses, então ninguém entendia, eles não entendiam o que eu estava falando, os fotógrafos também não eram brasileiros e eu não sabia falar francês também. Bom, enfim, eu fiquei petrificada vendida. E eu lembrei disso e contei essa história, esse episódio. E depois vieram outros na cabeça, né? A gente começa a lembrar de momentos, né? Isso. Vai puxando mesmo. Vai puxando. Né? Sabe que eu assistindo a sua entrevista, eu lembrei de algumas coisas também, assim. E eu acho muito importante a gente falar, porque a gente encoraja outras mulheres também. Às vezes as mulheres acham que, não, é uma coisa da minha cabeça, não foi tão grave, não é. Assim como você, mas marca. Pode ter passado pela sua cabeça, não, acho que não foi. Não, e nessa entrevista eles veio. só passaram a mão na minha bunda. Oi? Entendeu? Assim, não, no ônibus acontece muito, né? As mulheres sofrem isso direto. E nessa entrevista veio, mas por que veio? Porque, de alguma forma, aquilo me agrediu. E foi uma agressão, ficou marcado ali, tá ali. E a gente não pode… na verdade, acho que a nossa função ali, como mulheres, como influenciadores, o que for… é você incentivar as pessoas a falarem. Porque a gente também tem as crianças aí, elas têm que saber o que elas podem deixar, o que elas não podem, né? A gente tem que ter essa conversa com o filho também. As crianças hoje… Os números são absurdos de violência contra a criança e não só estupro. Recentemente, né? Recentemente, um caso… gravíssimo, né? Monstruoso, né? Então, assim, me deu muita vontade de ajudá-la nessa campanha. E aí, você sabe que a gente tinha um prazo para as pessoas mandarem depoimento. Não era contar a história como eu contei, era só chegar no portal e falar… Eu sofri violência sexual e agora você sabe. A gente só precisava disso. 1 milhão de… Precisa contar a sua história. Você só tem que se expor, no caso, falando que já viveu alguma coisa. E as pessoas têm vergonha. Nós conseguimos poucos vídeos, né? Não lembro o número agora. Que loucura, né? 200 mil vídeos. Mas a gente precisava de 1 milhão. E a gente fez uma divulgação, ela foi na Fátima, a gente fez uma super divulgação. E as pessoas não têm coragem. É um assunto muito tabu ainda. Muito tabu. E não pode ser. Não pode ser, porque é um assunto de saúde pública, é um assunto… E olha que loucura, eu assisti esse vídeo e eu passei já por 2 situações em que vieram na minha cabeça. Uma situação veio na minha cabeça e a outra quando eu era criança também. E eu não fiz esse vídeo pro teu vídeo. Eu lembro que quando eu faço terapia e eu tinha uma coisa que quando as pessoas me abraçavam… Eu me incomodava quando a pessoa ficava abraçando muito e fazia… sabe quando você dá um abraço e faz assim? Porque com criança isso rola muito, né? Me dava um nervoso quando a pessoa, sabe, dava um abracinho assim mais apertado e dava uma esfregadinha. E uma vez eu tava na minha terapia e aí eu falando sobre alguém que tinha me incomodado, que tinha me abraçado meio assim, porque falam às vezes que eu sou muito fria e não sei o quê. Eu lembrei de uma cena onde eu tava na casa de um vizinho meu e o pai eu lembrei do rosto do pai do vizinho. Eu lembrei do óculos que ele usava. E eu lembrei dele me abraçando e se esfregando em mim. E aí eu pensei, meu Deus, isso nunca
tinha vindo na minha cabeça, me veio agora. Que a gente eu lembrei do bloqueia, rosto dele, eu lembrei do óculos dele, eu lembrei da roupa dele. E como isso marca a gente e a gente apaga, pensando, não foi nada. Não, a gente sabe. Trauma, é uma defesa, é um trauma. É um trauma. Exatamente. Exatamente. E por isso é muito importante, gente, a gente poder falar sobre isso. De casos assim, como o que você viveu, como o que eu vivi, até um estupro mesmo. Até uma criança que ficou grávida, porque alguém estuprou. Então, é tão grande, é tão sério, é tão… E aí, quando a gente leva na mina uma pessoa pra falar isso, quer dizer, é isso, né? Nesse caso, foi essa troca, foi de alguma forma a gente tentar impulsionar uma campanha e tal. Mas sempre são assuntos que, de alguma forma, me conectam com algo que eu acho que a gente tem que falar, que eu tenho que dar voz, que